Fala galerinha, como vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Tô com saudade, fica tranquilo, logo logo a gente está de volta, mas nós não podemos ficar parado, né? Professor Vlad de Química aqui com mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Do que eu vou fazer uso de um slide que se encontra na Secretaria da Educação de Pernambuco, um material muito bom, tá? Esse material está de livre acesso, você pode utilizar aí sem problemas. Se quiser ver o material completo, fique à vontade. Eu utilizo alguns fragmentos, tá? E eventualmente acrescento algumas coisas, ok? Primeiro, para pensar na ideia do porquê da tabela periódica, é interessante que eu imagine algumas situações imaginárias, assim, algumas situações. Pense que você tem uma caixinha com botões todos organizados e de repente eles caem no chão e ficam bagunçados. Ou uma caixa com parafusos em que estavam todos em seus lugares e de repente se bagunçam. Ou até que você seja incumbido da tarefa de classificar as rosas diferentes em um roseiral. E aí? O que você acha? Fácil isso? Pense. Então, no que a gente pensa? Com certeza você vai precisar buscar critérios para esta organização, né? No caso dos parafusos ou no caso dos botões, tamanho, modelo, cor, marca, aí eu consigo dar uma organizada, ok? No caso das rosas, deve ter pensado na cor, no cheiro, no formato da pétala. Então, existem critérios, há formas de eu organizar um grupo razoável de itens, né? Daí, essa ideia morou na mente de alguns cientistas com relação aos elementos químicos. Dentro desse contexto, nós criamos aí, ao longo da história, tentativas de organizar os elementos. Tá? Eu falo em tentativas porque houveram muitos cientistas. Vou mostrar aqui alguns deles que, ao longo dos séculos, buscaram da melhor maneira organizar os elementos químicos. E por que eles devem ser organizados? Eles devem ser organizados com o objetivo de facilitar nossas pesquisas, nosso entendimento e, consequentemente, o nosso uso desses elementos, ok? Então, nós tivemos aí historicamente, começamos em 1829, as chamadas Tríades de d'Aubigné. Esse cara, ele organizou os elementos em grupos, né, em trios de elementos que acreditava terem características semelhantes, mas não foi muito para frente. Daí nós tivemos também, por volta de 1862, o parafuso telúrico de Delacroix, onde ele organizou a tabela no formato de espirais com os elementos que conhecia, numa forma descendente de características. Não foi muito longe. Daí, por volta de 1864, nós tivemos também a Lei das Oitavas e Newlands. Esse formato foi o que chegou mais próximo do nosso formato de tabela periódica moderna, mas ainda não foi o adotado. Eu vou mostrar a imagem de como foi essa lei das oitavas de Newlands, só para você ter um comparativo do que é a nossa tabela atual. E aí então falaremos especificamente dos principais representantes que conseguiram algo que fosse eficiente e adequado para a nossa ciência, ok? Agora eu dou o corte. Não mostro as tríades, besteira, gastar esse tempo. Não mostro o telúrio. Veja aí então uma imagem de como era essa história da lei das oitavas, né? Então ele agrupou alguns elementos em colunas com 8 elementos químicos dentro de características que ele acreditavam ser semelhantes. No entanto, estas características, no final das contas, não eram tão semelhantes assim. Era mais organizado em uma sequência de quando foram descobertos. Isso não ficou muito legal. Ainda não havia ciência, não havia tecnologia o suficiente para classificá-los de maneira adequada. Foi aí então que dois cientistas chamados de Dmitri Mendeleev, tá? Por volta de 1866, e Lohan Meyer, também mais ou menos por volta de 1830, que desenvolveram elementos químicos, desenvolveram
que desenvolveram um formato de tabela um pouco melhor. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Tá? No caso do modelo de Mendeleev e de Loran, eles separaram, organizaram a tabela periódica em colunas verticais em ordem crescente de massa atômica. Sim, lembra da massa atômica? A soma dos prótons e dos nêutrons dentro de um elemento químico? Então ele organizou em uma ordem crescente, né? Foi colocando das menores massas para as maiores massas. A diferença entre os dois, entre o Mendeleev e o Meyer, é que o Loran ele separou em ordem crescente de acordo com propriedades físicas, tá? E o Mendeleev ele tentou separar de acordo com semelhanças químicas dos elementos. Tá? Essa é uma imagem de como a tabela foi no início. Notem que nós temos espaços vazios nos grupos, porque o Mendeleev, principalmente, ele previu que poderiam existir elementos entre aqueles já descobertos, pelas características que eles apresentavam. Haviam valores ainda não encontrados. Essa foi uma grande sacada do Mendeleev. Tá? Ainda assim, havia uma certa falha, vamos dizer assim. Né? Por quê? A ciência ela já entendia que o que caracterizava um elemento químico, o que dava identidade para ele, não era sua massa atômica, não era seu número de massa. Era o número atômico, simplesmente. Ou seja, a quantidade de prótons que existia no núcleo. Né? Então, um átomo com um número atômico diferente significa que é um outro elemento. Então era como o RG dos elementos químicos. E o Moseley pensou, o Henry Moseley, por volta de 1913, ele pensou exatamente isso. Ele falou, puxa vida, a tabela periódica proposta pelo Mendeleev e pelo Loran até que são razoáveis. No entanto, a escolha de organização não foi das melhores. E levou isso para a comunidade científica, né? Então, ele propôs que os elementos químicos deveriam ser organizados em ordem crescente, sim, porém de números atômicos. E aí nós chegamos na nossa tabela periódica atual. Tá? Então, essa chamada lei periódica, né? As propriedades físicas e químicas dos elementos são funções de seus números atômicos. Por isso é por eles que nós organizamos. E nós vamos entender um pouquinho essa história de elemento químico. Tá? Elemento químico é cada uma das representações que nós temos aí na tabela. Quando você olha, por exemplo, deixa eu colocar, vou melhorar um pouquinho a posição aí da minha foto. Então, quando a gente fala de elemento químico, veja só, todas aquelas simbologias que você tem na tabela, cada uma delas representa um elemento químico, ou seja, algo que existe na natureza que possui características muito específicas. Quando nós unimos os elementos químicos e passamos a ter as fórmulas das moléculas e íons e afins, nós passamos a ter as substâncias. Notem que os elementos eles são representados com letras maiúsculas ou com sílabas, ok? Algumas têm origem latina. E por este motivo, nós podemos compreender melhor alguns símbolos com seus nomes e em alguns casos não. Veja, por exemplo, o caso do chumbo, que para a nossa língua portuguesa, né, a palavra começa com CH. No entanto, em latim, chumbo significa, é escrito plumbum. Por esse motivo, que o símbolo do chumbo são as letras P e B. Né? P maiúsculo, B minúsculo. Isso acontece com alguns elementos, por exemplo, o potássio, né? Que na nossa língua portuguesa começa com PO, no entanto, em latim, que foi a escolha da língua para dar nome a ele, se chama Kalium. Por isso, o símbolo do potássio é a letra K.
Tá? Alguns elementos foram criados em homenagem a quem os descobriu, né? Veja, por exemplo, o próprio Mendeleev, ele descobriu um elemento químico, então foi dado a este elemento o seu nome, que é o Mendelévio, né? E o símbolo é Md. Então nós temos aí vários critérios históricos para a escolha dos elementos químicos, ok? Das simbologias. E agora então nós vamos falar exatamente da tabela. É interessante que você tenha uma tabela solta em mãos para facilitar ainda mais o nosso estudo. Lembrando que todo este módulo ele se baseou no entendimento dos elementos químicos, tanto parte interna do núcleo quanto a eletrosfera. Então veja aí, nós temos hoje a tabela dividida em dois quadrantes principais ou duas linhas principais, que nós chamamos de grupos ou famílias, tá? Notem que nós temos exatamente 18 linhas verticais, que são as 18 famílias ou os 18 grupos. Tá? Hoje, modernamente falando, divididos de 1 a 18. Algumas tabelas mais antigas ainda dividem esses 18 grupos em A e B, tá? Sendo os elementos das laterais dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do grupo A e os elementos que estão nos grupos de 3 a 12 considerados como o grupo B. Mas essas são classificações aí que passaram ao longo da história, ok? Então vamos entender com bastante cuidado e bastante precisão essa história de grupos ou famílias. Lembrando que nós vamos dividir em duas situações. Essa é a primeira, grupos ou famílias. Então nós temos aí um esboço do que é a tabela que você tem em mãos, com certeza. Ela é dividida inicialmente em grupos que vão de 1 a 18. Né? Então nós temos aí 18 colunas, logo 18 famílias ou 18 grupos. Algumas delas têm nomenclaturas específicas e é extremamente importante que você guarde, memorize e se habitue com essas nomenclaturas. Essa é uma das atividades que eu proponho a você. Memorizar, guardar o número e o nome, a nomenclatura que vai receber cada grupo ou família, porque alguns são extremamente específicos e serão utilizados ao longo de todo o processo de aprendizagem. O primeiro grupo nós chamamos de grupo dos metais alcalinos. Guarde esse nome. Tá? Nós temos aí o sódio, o lítio, o potássio, por exemplo. O segundo grupo, chamado grupo 2, nós chamamos de metais alcalinos terrosos. Tá? Por quê? Porque a maioria deles é encontrada exatamente no solo. Né? Nós temos aí o cálcio, o magnésio, o berílio, né? Alguns dos elementos que nós temos. Tá? Aí nós partimos lá para o outro lado, tá? O grupo chamado grupo do boro. Logo ao lado, nós temos o grupo do carbono, que é o grupo 14. Veja que em algumas situações o grupo recebe o nome do elemento mais importante que ele possui, né? Que geralmente é o grupo que está mais acima. Na sequência, depois do grupo do carbono, nós temos aí o grupo do nitrogênio, grupo 15. Note que é o elemento que se encontra no topo de cada um dos grupos. Aí nós passamos a ter o grupo 16, que não recebe o nome de grupo do oxigênio. Não recebe o nome de grupo do oxigênio, ele recebe o nome de calcogênio. Tá? Se você está curioso para saber por que se chama calcogênio, pesquise. Eu quero saber, eu vou te perguntar mais cedo ou mais tarde, ok? Aí o grupo 17 é o grupo dos halogênios, ó, é parecido. Grupo 16, calcogênio, grupo 17, halogênio. Não são a mesma coisa, então cuidado para não se confundir. E finalizamos o grupo 18 com os nossos conhecidos gases nobres, onde estão aí todos os gases nobres. Nobres porque no início se acreditava que eles não reagiam com mais ninguém, ficavam ali isoladões. Ok? Belezinha? E a galera do meio, professor, você não deu o nome? Esses eles recebem nome de elementos de transição. Tá? Não existe uma nomenclatura específica para cada um desses grupos, do 3 ao 12. Então note, você precisa memorizar, guardar e se habituar ao grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, alcalinos terrosos, grupo 13, grupo do boro, grupo 14, grupo do carbono, grupo 15, grupo do nitrogênio,
Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. E grupo 18, gases nobres. Ok? Lembrando, a galerinha lateral nós chamamos de elementos representativos. Tá? Do lado esquerdo da sua tabela, nós chamamos de metais representativos. Do lado direito, elementos ametais representativos, mas no geral, elementos representativos. Então, laterais representativos. No centro, elementos de transição. Com relação aos elementos que são classificados como metais, que é essa galerinha nessa área avermelhada, tá vendo? Que vai desde o grupo 1 e vai passando até alguns elementos até do grupo 15, né? Nós temos algumas características. Primeiro, que eles são eletropositivos. O que significa? Significa que eles têm uma facilidade muito grande de perder elétrons e se tornarem cátions, por isso eletropositivos. Eles são, na maioria das vezes, sólidos à temperatura ambiente, que é a temperatura de 25 graus Celsius, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. O mercúrio é aquele metal que em algumas situações ele é prateado, que fica dentro dos termômetros. Tá? Eles possuem brilho característico quando polidos. Tá? Alguns são foscos, mas se sofrerem polimento eles vão apresentar brilho. Eles são dúcteis, boa parte deles. O que é ser dúctil? É possibilitar ser transformado em fios. Por isso que a maioria dos fios que nós temos são de metais, né? São maleáveis. O que é ser maleável? Maleável é permitir dobrar várias vezes, né? Então eu posso dobrar, amassar, dobrar de novo. Então isso é uma característica. E aquela que torna eles mais utilizados no planeta é o fato de serem excelentes condutores de eletricidade e de calor. Isso é o que nós temos de característica dos metais da tabela periódica. Com relação aos ametais, que é um grupo menorzinho, tá vendo ali marcado em verde, esse grupo do lado esquerdo, e também o próprio hidrogênio que está no topo do grupo 1, também é um não metal, eles têm como característica o fato de serem eletronegativos, ou seja, o contrário dos metais. Eles atraem elétrons com facilidade e têm facilidade de formar os ânions. Lembram dos ânions? Íons de carga negativa? Esse é um fato. Outra característica dos ametais é que eles são quebradiços com facilidade, fácil de quebrar. Não apresentam brilho, né? São opacos. E formam compostos covalentes. Nós vamos falar de compostos covalentes e moleculares em um outro capítulo, quando nós falarmos de ligações químicas. Tá? Lembrando que o nosso próximo módulo 3 ele vai tratar a respeito das reações químicas e balanceamento de reações. Se sobrou tempo para você, estude reações e balanceamento, principalmente balanceamento de equações, que vai ser o nosso próximo assunto em breve. Tá? São péssimos, né? Maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono, que o carbono a gente consegue, ele é um condutor aí interessante, é um material extremamente versátil. Por esse motivo, muitos dos ametais são classificados como isolantes. Tá? Um plástico, por exemplo, tem essa característica. Tá lembrado que eu disse que a tabela era dividida em 2 quadrantes distintos? Nós acabamos de ver grupos ou famílias, 18 grupos, alguns com seus nomes respectivos. Então, uma das atividades é você memorizar e guardar. A outra forma que a tabela é dividida é nos períodos, chamados períodos. O que são os períodos? Períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Ou seja, note que neste caso nós temos aí, na verdade, uma possibilidade de 8 períodos, mas atualmente a nossa tabela tem 7 períodos, tá? Porque existem ainda 118 elementos químicos, ok? Essa tabelinha que está colocada aí, ela não é a tabela mais atual que nós temos, tá? A sua tabela, que já é a tabela modelo 2019-2020, ela tem a nomenclatura de todos os 118 elementos químicos. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Né? Então, o que é interessante você observar? Bom, eu tenho 18 grupos ou famílias e eu tenho 7 períodos. Note que você tem 2 grupos logo abaixo. Esses 2 grupos, eles foram simplesmente retirados daqueles 2 pontos ali, no número 57 e no número 89.
Professor, por que eles foram retirados dessa posição? Na verdade, os motivos eles são diversos aí que nós temos constatados. Um deles é o fato desses dois grupos terem características extremamente semelhantes, entre os quais nós temos aí a radioatividade como sendo uma das características de uma boa parte deles. E outro motivo também é o fato de que se eles se mantivessem nessa posição, a tabela periódica ficaria muito extensa. Então foi retirado, colocado logo abaixo, e nós demos o nome de série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Mas, em termos de posicionamento, eles pertencem ao sexto período, a série dos lantanídeos, e ao sétimo período, a série dos actinídeos, ok? Extremamente importante eu ter essa noção de posicionamento, né? Vejam, observem aí a mesma ordem crescente de número atômico que foi mencionado, né, graças ao Musley. Então, ó, se eu olhar o elemento número atômico 1 é o hidrogênio. Lá do outro lado, no mesmo período, quem vem? O elemento de número atômico 2. Terminou? Volto, venho para o primeiro elemento do segundo período, número atômico 3, que é o lítio. Quem vem do lado do 3? O 4. E daí eu vejo que no caso é o berílio, percebe? Então é uma ordem crescente de número atômico. Outra característica interessante é que nós conseguimos também diferenciar cada elemento químico a partir do seu posicionamento de acordo com a distribuição eletrônica. É verdade. Então veja só, eu coloquei um desenho, na verdade o material utilizou um desenho que também apresenta o que nós chamamos de subníveis. Para o pessoal de sétimo ano nós ainda não vemos subníveis, mas ela vai servir muito bem para a explicação. Observe que cada elemento químico agora ele está dividido de acordo com o período. Você consegue perceber? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 períodos. Ótimo! Então, se recorde de quando nós fizemos distribuição eletrônica em camadas. K com 2, L com 8, M com 1, 2, 3, dependendo da distribuição. Como que eu consigo localizar o elemento a partir da distribuição em camadas? É muito simples. O primeiro passo vai te dizer em que período se encontra o elemento químico. De que maneira? Você realiza a distribuição eletrônica e dependendo a letra em que terminar a sua distribuição, você sabe qual é o período. Então imagine que você tenha terminado uma distribuição eletrônica na camada L. K, L, M. Terceiro período está seu elemento. Olha que bacana. Fiz uma distribuição eletrônica que terminou na K. Primeiro período, a primeira linha. Fiz uma distribuição eletrônica K, L, M, N, O. Opa, quinto período, né? Então cada camada significa um período que o elemento se encontra. Isso é bacana. O segundo passo é determinar em que família ele se encontra. Há alguns elementos, os elementos representativos, lembra os elementos representativos que nós falamos? Que são os das laterais, que estão aí nas cores vermelhas, ó, primeiro grupo, metais alcalinos, segundo alcalinos terrosos, 13 grupo do boro, 14 grupo do carbono, 15 do nitrogênio, 16 calcogênios, 17 halogênios e 18 gases nobres. Estes elementos, quando eu faço a distribuição eletrônica, o número de elétrons da última camada vai me dizer em que grupo se encontra. Então, se eu tiver terminado uma distribuição com K com 1 elétron, opa, K é a primeira camada, então está no primeiro período. 1 elétron é o primeiro grupo, então eu vou estar falando do hidrogênio, né? Imagine que eu tenha terminado uma distribuição com na L, né? K, L, segundo período, com 3 elétrons nessa última camada. Opa, 3, 1, 2, 3. Eu estou falando lá do elemento do grupo 13. Entendeu? Então, eu consigo localizar com camadas e períodos. Vamos dar uma exercitada? Vamos dar uma olhada em 1 ou 2 exercícios para ver se ficou bacana? Porque agora é sua vez. Tá? Julgue os itens a seguir. Tá? Então, olha lá. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis.
Opa, vamos ver. Período. O que é período? Período é a linha horizontal, né? Mesmo número de níveis é mesmo número de camadas? É, exatamente. Se é do primeiro período, tem uma camada. Se é do segundo período, tem 2 camadas de elétrons. Terceiro período, 3 camadas e assim por diante, né? Outra afirmativa, vamos ver. Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada configuração não sei quanto com 2. Vamos ver. Afirmativa número 3. Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, o elemento é de transição. Ó, essa pergunta é difícil, hein? Bem difícil. E afirmativa número 4. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Então vamos julgar o primeiro item. Ó, em o mesmo período, o número de elementos, né, apresenta o mesmo número de níveis, né? O que você acha? Isso é verdade. Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração NS2. Se a coluna é 2, em cima eu vou ter o número 2. Lembra que a terceira afirmativa eu disse que era difícil? Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, o elemento é de transição? Vamos voltar lá para aquele desenho para ver se é verdade? Vamos voltar? Espera aí. Voltar. Olha o desenho de novo. Veja, grupo 1 e grupo 2, alcalinos e alcalinos terrosos, terminam em S. Grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 terminam em P. Os elementos aqui do meio terminam em D. Como se chamam os elementos aqui do meio da tabela? Elementos de transição. Olha, elementos de transição terminando com a letra D. E o pessoal ali de baixo com a letra F. Fica tranquilo que a gente vai ver subnível ainda em outro capítulo, mas só para ter uma ideia já de cara. Vamos voltar lá para o exercício então. Opa! Temos aqui as afirmativas. Estamos falando da afirmativa número 3, né? Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, ele é de transição? Não, né? Nós já vimos aí que a afirmativa 1 é verdadeira. Vou mudar o lugarzinho aqui. Então vejam que a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa número 2 também, né? Se ele tem os elementos da coluna 2, ó, a segunda coluna, metais alcalinos, termina em S realmente. Agora, se termina em S ou P, não são os de transição, são os representativos. E por último, em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Não, porque grupo é a sua linha vertical. Cada elemento tem um número de camadas diferentes. Tá? Então fica a dica, extremamente importante entender isso, ok? Então fiquem com Deus, nos vemos em breve, até a próxima aula. Fui!